A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando aqui para dar a minha opinião sobre a enquete que fiz, onde eu percebi que muitos pastores, eles não pregam o Apocalipse, né? E é fato que eles não pregam o Apocalipse, porque pregar sobre a prosperidade, né, vai atrair mais pessoas. É fato que, consequentemente, atraindo mais pessoas, vai atrair mais dinheiro para a igreja. E é fato que as pessoas, a maioria dos pastores não vão querer pregar Apocalipse, porque Apocalipse vai falar da ira de Deus, do juízo de Deus, né? E isso, de uma certa forma, espanta muitas pessoas, porque as pessoas estão mais preocupadas em receber as bênçãos e não estão preocupadas em abandonar o pecado. Então, isso é fato, mas a minha opinião é que a maioria dos pastores não pregam Apocalipse porque não sabem Apocalipse, porque não entendem Apocalipse. Eu conheço apóstolos, pastores, missionárias, muitas pessoas que estão ali na posição de líder, igrejas grandes, muitos anos de ministério, igrejas pequenas, que eles já confessaram que não entendem Apocalipse. Inclusive, até pessoas que já têm 3 faculdades de teologia, já chegou para mim e disse que não entendia Apocalipse. E isso é algo assim, ao meu ver, né, muito triste, porque um líder ele tem que saber, né, explicar para as ovelhas o juízo também, né? Porque no grande dia, quando Jesus voltar, muitos ficarão surpresos, porque acham que vão para o céu e não vão, porque existe ali pecados que nunca foi confrontado na igreja, né? É claro que isso é a maioria dos pastores, não estou generalizando, porque é claro que existe um povo de Deus, existe aí o trigo, nem todo mundo é joio, existem as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, existem os profetas de Deus, né, as profetisas de Deus, existe ali um povo escolhido de Deus. Então, a minha opinião é que a maioria não prega Apocalipse porque não sabe. Mas o que é mais triste é que eles não sabem, simplesmente por preguiça, porque não querem aprender, porque acham que o que eles já sabem já é o suficiente, né? E, infelizmente, né, eu conversando com algumas pessoas, né, me disseram que não sabia, e eu expliquei algumas coisas por alto, porque é um assunto bem complexo, e falei, né, que tinha vídeo no meu canal explicando sobre isso, que meu canal tem muito ensino, é mais sobre ensinos, e que tira, né, as doutrinas de homens. E eles mostraram que não tinham interesse em aprender, eles tinham preguiça, eles não tinham tempo, né? Então nós vemos hoje que a maioria das pessoas não tem tempo para aprender a palavra de Deus, acham que o que já sabem já é o suficiente, acham que o que já sabe já é o suficiente para ir para o céu. Então isso é algo, né, bastante triste, porque até nós vemos mesmo algumas ovelhas que preferem ir para a igreja onde tem multidões, porque lá eles vão receber profecias, eles vão receber bênçãos, não é? Lá eles vão poder mostrar o seu carro novo, lá eles vão poder estar ali no meio das pessoas, vai poder mostrar sua roupa, mostrar seu sapato. Então são pessoas que buscam, né, prosperidade, que buscam coisas boas, né, e que jamais vão querer saber do arrependimento, né, não vai querer ser confrontado pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem bênçãos, tem prosperidade, tem, mas também tem arrependimento, mas também fala sobre a ira de Deus, mas também fala sobre o juízo de Deus, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, tem vários assuntos que podem ser pregados na palavra de Deus, né? Eu lembro que eu fui convidada para pregar numa igreja, e a missionária disse, olha, mas quando você for pregar, você não vai dar carão lá nas pessoas. Essa missionária, ela não sabia como eu pregava, ela não sabia, né, o que Deus ia colocar na minha boca para falar, mas ela não me conhecia, mas eu vi que ela estava preocupada, né, que eu chegasse lá, ou qualquer pessoa que ela chama para pregar, e viesse ser boca de Deus, dissesse algo lá, para que confrontasse, né, o pecado, que confrontasse ali a igreja que estava fazendo algo errado. Então ela queria que fosse um pregador para pregar bênção, prosperidade, alegria, né, e
eu não fui pregar nessa igreja, porque um lugar onde o Espírito Santo de Deus não pode falar aquilo que Deus quer, eu como profetisa de Deus, né, boca de Deus, eu jamais vou para um lugar onde o Espírito Santo de Deus tem que pregar aquilo que o pastor da igreja e a missionária ou o pastor da igreja quer, né? O Espírito Santo de Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, quem manda é ele, a obra é dele. E é Deus que manda, é Deus que vai dizer o que o profeta vai falar, é Deus que vai corrigir a igreja, é Deus que vai abençoar, é Deus que diz se a pessoa tem que trazer uma palavra de bênção, uma palavra de exortação, né? É Deus que vai falar. Então, um pastor que quer dizer o que o pregador tem que pregar, né? Ele já está corrompido, ele não quer que a pessoa venha pregar aquilo que Deus quer que pregue, né? Ele quer impedir que Deus fale o que Deus quer falar, né? Ele quer impedir que Deus entre na igreja, né? Então, um lugar assim eu não vou. E eu disse a ela que não dava para ir e não fui, porque eu prezo pelo conhecimento, pela verdade, né? Quando Jesus diz, sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que pregar a verdade, e doa quem doer. Se a igreja precisa de correção, assim será. Se a igreja precisa de uma profecia de bênção, assim será. Vai ser de acordo com o que Deus mandar a gente falar. Então, eu falo aquilo que Deus manda e não me calo e não me preocupo com o que as pessoas acham de mim, não me preocupo em ter muitos seguidores, me preocupo em passar para as pessoas aquilo que Deus mandou eu falar. Porque a nossa aliança é com Deus, né? Nós somos bocas de Deus, então nós temos que falar aquilo que Deus mandou falar. Então, para entender a palavra hoje, você precisa de duas coisas. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus, porque Jesus ele diz em sua palavra que a palavra de Deus só vai entender aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que se tornou filho de Deus, aquele que se arrependeu dos pecados, aceitou Jesus como seu Salvador, e é uma nova criatura, ele tem o Espírito Santo de Deus, então ele vai entender a palavra de Deus, e é preciso também ele estudar a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado por Cristo, ele era judeu e ele não entendia sobre Jesus, então ele foi estudar 3 anos para que ele pudesse entender sobre esse Jesus e pudesse pregar para as pessoas sobre Jesus. Então precisa de duas coisas, né? O Espírito Santo e estudar, e isso explica porque muitos líderes que já estão corrompidos, eles não entendem a palavra, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus, e explica também porque aqueles que têm 3 faculdades, 2 faculdades de teologia também não entendem, porque se preocupou só com o estudo e não se preocupou em ter o Espírito Santo de Deus, né? E outras pessoas têm o Espírito Santo de Deus, mas se acomodou, não quis aprender a palavra de Deus, a Bíblia fica ali guardada na estante e só abre quando vai no culto, e se acomodaram, não quiseram estudar, assim como o apóstolo Paulo estudou. Então, são fatores que nos mostram, né, que o porquê que muitos líderes eles não pregam Apocalipse. É claro que não sabemos de tudo, porque existe no reino de Deus mistérios que Deus ele não revelou ao seu povo, né? Nem tudo nós sabemos, nem tudo nós devemos saber. Mas aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus, mas que não meditou mais na palavra de Deus, mas que não lê a palavra, mas que não busca Deus, se acomodou, essas pessoas vão perder o Espírito Santo de Deus, elas vão se corromper. Então, por isso, ter o Espírito Santo de Deus, receber essa dádiva de Deus e não buscar a Deus, abandonar a sua palavra, vão perder o Espírito Santo de Deus, né? Elas vão achar que tem o Espírito Santo de Deus, só que o Espírito Santo de Deus já foi embora há muito tempo. Tem pessoas que nem têm Bíblia, porque a igreja tem um telão, então não precisa ela ter Bíblia. Então quer dizer que ela só vai ler a palavra de Deus lá na igreja. Em casa ela não vai ler, em casa ela não vai meditar, né? Mulheres que preferem gastar no salão para fazer a unha em gel, preferem gastar no salão para fazer o cabelo, para comprar um sapato, uma roupa, estar bonita na igreja. Homens preferem comprar um sapato caríssimo, que brilha, de várias cores, ternos, caros, para estar bonito na igreja, mas não se preocupem em comprar uma Bíblia de estudo para estudar, né? Não se preocupem em meditar.
Então, isso vai do foco da pessoa. Onde está o foco da pessoa? Está em Cristo? Está em aprender? Ou está em viver de aparência, né? Dizer que é crente, mas na verdade é corrompido, não serve a Deus em espírito e em verdade. Então, tudo isso nós vemos. Por isso, eu sempre digo no meu canal que procurem uma igreja que seja bíblica, né? Porque existem muitas igrejas que parecem mais uma casa de festa do que uma igreja, né? Onde tem evento disso, evento daquilo, festa disso, festa daquilo. E não se preocupa em ensinar a palavra, não se preocupa em pregar uma palavra verdadeira, com interpretação verdadeira, né? Igrejas que parecem mais uma boate do que uma igreja, né? Então, é isso que nós temos que nos preocupar, em buscar uma igreja que seja bíblica, né? E existe, porque existe o povo de Deus, existe a igreja de Cristo, existe o corpo de Cristo, existe esse povo, existe o trigo. Então, vamos procurar uma igreja que seja bíblica. Amém? E para finalizar, eu quero dizer por que Apocalipse foi escrito dessa forma, porque Jesus revelou para o apóstolo João Apocalipse de uma forma onde tem muitos símbolos, de uma forma complicada de entender, porque naquele tempo havia uma perseguição muito grande contra a igreja, os romanos perseguiam a igreja. Então Jesus ele revelou daquela forma para que só viesse entender aquele povo que era de Deus, e não os romanos, para que os romanos não entendessem. Então por isso foi escrito daquela forma, né? E infelizmente muitas pessoas que se dizem ser de Deus, muitos líderes têm se comportado como os romanos, como pessoas que não entendem a palavra de Deus. Então por isso é preciso um avivamento na igreja de Cristo, né? E isso nos mostra que está perto a volta de Jesus, porque é preciso que as pessoas venham se arrepender e ver e reconhecer os seus erros para que venham se consertar. Amém?